Nesse vídeo eu vou falar de 10 péssimos hábitos de mestres de RPG. Isso mesmo. E ninguém tá livre. Mestres experientes, novatos, todos nós podemos cometer esses erros quando estivermos mestrando. E isso atrapalha demais a imersão. Então hoje aqui eu vou ajudar vocês, mestres e jogadores, com uma série de dicas do que não fazer quando estiver mestrando. Chegou agora? Rola a iniciativa então! O mestre do jogo é o responsável maior por qualquer diversão que a gente venha a ter e de imersão dentro do jogo. Quando ele não consegue alcançar isso com os jogadores, na grande maioria das vezes, uma ou mais dessas falhas acabam acontecendo. Isso dificulta bastante que o jogo flua. Afinal, o RPG depende dessa imersão para que ele faça o efeito que ele tem que fazer. Se não, nada mais é do que rolar um monte de dados, fazer um monte de conta e ter fichas ali em cima da mesa. Então ele depende da imersão para que o jogo flua. Lógico, o mestre tem a sua responsabilidade, assim como os jogadores. Mas hoje eu quero falar dos 10 péssimos hábitos que todo mestre acaba realizando. Mas antes de eu falar disso, eu sempre venho trazendo aqui experiências, novidades, dicas, uma série de coisas para vocês aqui, para poderem usar no RPG. Pesquiso, vou atrás, trago um pouco da minha experiência aí de bastante tempo jogando RPG. Então, o que eu queria pedir para você é que você seja inscrito aqui no canal e acionar o sininho para receber a notificação quando sai vídeo. Isso aqui vai ajudar o canal a crescer e isso é muito importante mesmo para a gente continuar realizando aqui o trabalho de cada vez trazer mais conteúdos para você, mais RPG, que aqui vira um grande portal de RPG. Já pensou para a galera poder pegar informação com jogos ao vivo, com um monte de coisa? Seria muito legal. Mas para isso eu preciso de você aqui comigo. Bom, então se inscreve no canal e vem fazer parte aqui da Legião. E não esquece de deixar seu comentário quando você tiver vontade aqui sobre qualquer coisa, tá bom? Concordando ou não comigo, beleza? Vocês entram numa sala tipo retangular e vocês veem meio que uma luz azulada ali dentro do local e parece que tem um monstro lá dentro. Quem já ouviu uma descrição dessa quando estava jogando? Pode parecer inofensiva, mas ela tira totalmente a imersão, porque parece meio retangular, ou ela é retangular ou ela não é. Né? Então procure fazer a descrição sem essas palavras, seja direto, descreva exatamente como é que tá, porque mesmo você descrevendo, na mente do jogador, às vezes está diferente. Então você tem que tentar ser o mais claro possível. Vocês entram numa sala de 6 metros quadrados e tem uma música tocando. Ok, você foi claro até, mas muito direto. E deixou muito vago, tá bom? Tudo que você precisava descrever. Da onde vem a música? Como é que é esses 6 metros que você tem aí quadrados? Porque quadrado é uma área, não significa que a sala é quadrada, tá? A sala pode ser retangular e ter 6 metros quadrados. É questão de matemática, isso, de metragem da sala. Então, descreva um pouco mais da onde vem a música, como que essa música está tocando, qual é o tipo de música, é de um instrumento de sopro, é de um piano, é de alguma outra coisa. O que mais tem na sala, então descreva para os jogadores também poderem fazer as ações deles. Então, se tem algo que eles de repente poderiam usar para se esconder, para usar como barricada, como proteção, é legal você falar, mas não dizer que eles podem usar para isso. Deixar eles usarem. Ah, tem uma mesa. Aí parte do jogador falar, vou virar a mesa e usar de proteção quando estiver lutando. Tem uma série de possibilidades, mas descreva um pouco mais a sala também. Vocês entram numa sala com um chão de carvalho marrom escuro, um enorme candelabro está no teto com 20 velas acesas e isso faz com que a temperatura da sala seja cerca de 1 grau a mais do que a do corredor e a cera dela pinga no chão, molhando aquele chão e deixando um cheiro de leve queimado no ar devido a esse pingar. Com uma enorme lareira de pedra ao fundo, com um grande quadro com uma moldura feita de carvalho, com vários entalhes, mostrando
uma história que ocorreu aqui no castelo de elfos que tentaram invadir há muito tempo atrás. Legal, parece uma descrição ótima, mas não é. Sabe por quê? Você descreveu detalhes demais, colocou ênfase em muita coisa e de repente aquilo tudo não vai servir para nada e os jogadores vão acabar focando. De repente você descreveu o candelabro lindo, maravilhoso, cheio de velas lá e ele não tem função nenhuma no jogo. Então você poderia ser um pouco mais sucinto. Então também o excesso de descrição pode prejudicar a sua narrativa, porque daí as pessoas vão se perder. Ah, mexo na lareira, às vezes não lembra nem que tem um monstro, se no final da descrição você colocou que tem alguém lá dentro, alguma coisa. Então tome cuidado com isso aí, que é outro péssimo hábito, é a gente descrever demais, muitas vezes, o ambiente, querendo dar uma imersão maior para os jogadores. Vocês entram na sala e veem um ogro e 4 goblins. Pronto, sua narrativa já era. Você primeiro colocou o monstro, os jogadores já estão pensando em rolar iniciativa, o que eles vão fazer, que magia que eles vão usar. Qualquer outra coisa que você descrever na sala, você perde. Então, normalmente, os jogadores vão focar ou no monstro que está lá, ou principalmente no final do que você descrever. Então, você pode descrever o ambiente, o tipo da sala, qual é o ambiente, e no final você colocar que tem os ogros e os goblins ali, tá bom? Por quê? Daí você já deu uma palha de como é a sala, daí depende dos jogadores perguntarem um pouco mais para você, e os monstros já foram descritos. Então, a ordem ideal, a ordem legal de se fazer para que o jogador mantenha a atenção, é você descreve a sala de modo claro, direto, sem rodear muito, sem fazer uma grande descrição, e aí no final os inimigos que estão lá dentro, tá bom? Vocês entram na sala e o ogro e os 4 goblins já atacam você. O ogro já vem com a clava pra cima de você, os goblins já jogam as azagaias dele pra cima de vocês. Outro erro que a gente tá aí acostumado a cometer, tá? Todo mestre já cometeu esse erro ou vai cometer novamente, e às vezes a gente já esquece. Então é bom lembrar disso daí para a gente não esquecer. Por quê? Fica muito previsível. Então todo mundo sabe que a hora que encontrar o monstro, o único jeito de resolver é lutando. E você pode fazer outras ideias, dar possibilidades para os jogadores resolverem a situação de modo diferente. Então o Goblin pode ameaçar os jogadores. Saiam daqui, senão eu vou arrancar seus corações. Ele pode só falar isso, é uma ação livre. Por mais que o jogador fale, tirei nele com a flecha. Tudo bem, rola iniciativa, vamos ver quem vai primeiro. Porque eles estão atentos aos jogadores, mas nada impede de você usar a ação livre de falar com os monstros, com os jogadores. Até dar um pouco mais de ideia. De repente eles resolvem voltar para trás, não seja uma boa ideia, eles estão muito feridos. Então eles entram num acordo, tentam subornar a passagem. Se nós te dermos dinheiro, você deixa nós passarmos. Coisas desse tipo podem ocorrer e com isso a aventura deixa de ser apenas aquele anda-ataca, 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 tá bom? Explicar demais as ações suas como mestre do jogo também é um outro erro, tá? Então, por exemplo, quando o boss ou o monstro ou o inimigo, por exemplo, resolve se curar, você não precisa falar para os jogadores que ele se curaram, que ele se curou ou que ele soltou uma magia de proteção. Você pode, de repente, descrever apenas que ele viu um brilho em volta do monstro, ou algo, a mão dele brilhou e uma das feridas fechou. Só isso. Você não precisa ficar dando explicação de tudo que ele fez. Se for uma ação ainda discreta, você não precisa contar para os jogadores. Eles precisariam estar prestando atenção. Imagina, num combate, todo mundo da mesa ali está prestando atenção do que o cara puxou um potinho lá no canto da sala para tomar. Não, tá? Então, se não tiver ninguém olhando diretamente ou lutando diretamente com ele, você pode nem avisar os jogadores que ele fez aquilo, que ele soltou uma magia de proteção, que ele tem alguma coisa. Isso vai criar uma curiosidade. Eles vão usar, às vezes, até informações fora do jogo. Não, mas normalmente esse monstro, a classe de armadura dele não é tão alta. Por que será que tá? Vou usar um detectar magia nele para ver se tem alguma magia protegendo. Bingo! Aí você descreve para ele que ele tem uma magia protegendo ele, por exemplo, tá bom? Então, tome cuidado para você não ficar se explicando. Deixa o jogo fluir. Tá curtindo esse tipo de conteúdo? Deixa seu like aqui, que é importante para a gente saber que vocês estão gostando. E comente aí, qual foi o erro como mestre que você já cometeu e você se arrependeu depois? Fala aí que eu quero saber qual foi aí para a gente bater aquele papo legal, beleza?
Tornar um personagem central na campanha é um outro grande problema. Se tudo girar em torno daquele personagem, de um único jogador, todos os outros jogadores ficam meio que amarrados. A história está rolando só em torno do que ele fez do background. O meu background não teve importância. Pode ter até discussões aí de questão de favoritismo. Ah, é o favorito do mestre, ele gosta mais dele do que de mim. Aquelas coisas que a gente sabe que pode acontecer onde tem muito ser humano junto, né? Acontece isso. Então evite que um seja o central. Você pode pegar até a narrativa de um deles, do background central, e tentar interligar o background dos outros jogadores ao dele, se for possível, se for uma coisa que fique legal, tá bom? Que tenha sentido, que não fique uma coisa nada a ver, não é? O ideal é que você tenha um jogo de cintura, de alguma aventura ser ligada ao background do outro, como se fosse uma pausa mesmo. Ah, não tem nenhuma informação nova sobre o seu, mas surgiu uma informação sobre o background do outro jogador ali, que vai fazer com que desenvolva aquele background, mesmo que eles não estejam interligados. Mais para frente, em algum momento, se você achar que faz sentido, eles interligam na história total. Se não, foi só uma missão meio que secundária resolver a história daquele personagem como crescimento do personagem, tá? Não significa que por ser uma missão secundária ele seja menos importante, tá bom? Não aceitar críticas construtivas, Nós, mestres, não somos perfeitos, não sabemos tudo, esquecemos algumas regras, às vezes, no meio do jogo, na empolgação, e tá tudo bem, não tem problema algum. O importante é você ouvir os seus jogadores e implementar o que realmente fizer sentido, tá? Precisa filtrar também, não é tudo que vem dos jogadores que muitas vezes faz sentido pro jogo ou faz com que ele ande. Às vezes o jogador quer... Ah, eu tô jogando medieval com um guerreiro e quero ter uma bazuca laser que eu tirei, sabe Deus da onde. Não faria sentido nenhum você receber um feedback desse, porque não tem a ver com o seu cenário, com a sua história, com tudo mais. Então, procure filtrar, mas ouça o que eles têm para falar, se aquele tipo de jogo tá legal, se queria menos combate, mais investigação, mais roleplay, o que eles acham que pode melhorar. É importante você ouvir. Existem ferramentas, você pode fazer um formulário no Google se você achar necessário, mas aquele bate-papo no final da sessão acho que já dá para resolver, ou uma pergunta no WhatsApp aí já ajuda bastante você. Deixar que os jogadores te controlem é uma outra coisa que ocorre também. Muitas vezes a gente querendo agradar, o jogador fala uma coisa, você faz, o jogador fala outra, você faz também, e aí meio que eles tomam o comando de tudo. Você está controlando o jogo, você está fazendo a história que eles vão viver. Ok, você deve ouvir eles, não estou falando para você não ouvir nada, até porque a dica anterior foi para ouvir. Mas também não deixe que eles tomem as rédeas da história. Se em algum momento algum jogador achar, não, porque o que você fez não está legal, desse jeito não é bom, não sei o quê, convide ele para ser mestre. Então vamos fazer o seguinte, nós estamos terminando essa campanha e na próxima você será o mestre e eu serei jogador. E você resolve a situação toda colocando para ele fazer do jeito dele daí a história, e ele vai ver que você sendo mestre, você tem que tomar algumas escolhas, algumas decisões muitas vezes. Eu acho legal quando a mesa consegue fazer um revezamento de mestres até, porque aí os jogadores sentem como é ser mestre muitas vezes e acabam até respeitando mais quando alguém está mestrando e é um mestre mais constante, eles vão entender que muitas decisões você acaba tomando para que o jogo flua e que todos na mesa se divirtam. Sacrificar a sua própria diversão. Vou falar que tem muito mestre que faz isso. Pensando na imersão, pensando na história magnífica, em tudo que vai fazer, ele sacrifica a diversão dele para que todos os outros na mesa tenham a diversão deles. Errado, não faça isso. Aquele momento é para você também se divertir. Você tem que fazer parte disso, você tem que estar feliz de estar fazendo aquilo. Se em algum momento você estiver se sentindo sobrecarregado como mestre, já não estiver sendo um prazer você sentar e criar as aventuras, por exemplo, é um momento legal do mestre isso. Abrir os livros, escolher o que vai fazer, ter as ideias, isso daí é uma parte legal, quando dá tempo, né? A gente sai da correria na vida de adulto, mas quando a gente consegue fazer isso, tem que fazer parte da diversão. O preparo da sessão tem que ser aquela coisa que você fala, nossa, isso aqui vai ser da hora, os jogadores vão gostar, tal. Então, se em algum momento isso ocorrer, troca, põe outro para mestrar, vai jogar numa mesa aleatória aí para você descansar um pouco a cabeça. Então, todo mundo na mesa tem que se divertir, e isso inclui o mestre. Esses foram os 10 péssimos hábitos que um mestre pode ter numa mesa de RPG. Qual que você já fez? Qual que você achou que é o mais importante que você tem que tomar muito cuidado?
todo mestre que acaba cometendo um desses em algum momento, tá bom? É normal e não se culpe por isso, galera. Mas comenta aí qual que você acha que é o mais importante de todos. E se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, agora é a hora. Se inscreve no canal, aciona o sininho, clica aqui no Necromante, ou veja um dos vídeos que eu estou indicando aqui para você, que com certeza vai valer a pena, vai dar uma dica legal para você de um RPG diferente ou algo assim. Então a gente tem sempre duas novidades aqui no final que pode ser bacana para você. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!